Olhe para quem está perto de você antes de assentar e diga: você está na casa do Pai, você está na casa do Pai. Aleluia, você está na casa do Pai. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero ministrar com você então hoje sobre a cultura da paternidade, a cultura do céu, a cultura da paternidade. Eu quero dizer algo para você e eu quero começar já lendo um texto que eu quase não leio, ou um capítulo da Bíblia que eu quase não leio. Romanos capítulo 8, versículo 17. Eu estava meditando e eu falei para vocês na semana passada que eu estava buscando em Deus fazer um seminário sobre Romanos capítulo 8, né? E aí o Espírito Santo falou assim: mas você já tem um seminário, que todas as últimas palavras de cada um é um tópico do seminário sobre Romanos 8, um dos textos bíblicos que eu mais amo, que mais falam ao meu coração. E como nós vamos falar sobre cultura da paternidade, eu quero ministrar algo com você que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero de antemão já dizer para você nesse domingo, que falar sobre paternidade, para algumas pessoas é algo muito fácil. Para algumas pessoas, ouvir sobre paternidade é algo extremamente tranquilo, porque a referência paterna sempre foi algo, para aqueles que o pai sempre foi presente, para aqueles que o pai sempre esteve ao lado, para aqueles que o pai sempre foi encorajador, sempre foi incentivador, para esses, o domingo, dia dos pais, é maravilhoso. Mas tem o outro lado, para aqueles que talvez não tiveram um pai tão presente, para aquelas que nunca tiveram um pai tão carinhoso, tão amoroso, um pai que estivesse sempre disponível, um pai talvez que abandonou, que traiu a mãe e foi embora. Para essas pessoas que tiveram essa referência de paternidade, talvez o domingo, dia dos pais, seja um pouco difícil. Mas o que eu quero ministrar com você hoje, e à medida que a mensagem for acontecendo, eu quero que você não trace um paralelo apenas com seu pai aqui da terra, mas que você entenda que existe um pai que está nos céus, e que ele é supridor de todas as áreas da nossa vida, principalmente da carência emocional que às vezes nós sentimos pela falta de um pai aqui na terra. Amém? Então que você não se perca ao longo dessa mensagem pensando: meu Deus, né? Domingo, dia dos pais, ir para o culto é um grande desafio, mas saiba que você está na casa do Pai. O Pai está aqui, aquele que está sempre presente. Amém? Então, à medida que a mensagem for transcorrendo, mesmo que você não tenha tido um bom relacionamento com seu pai, ou tenha algum trauma, que você se lembre do nosso Pai que está nos céus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu amo esse texto. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós somos filhos de Deus. Mais do que filhos, nós somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também nos glorificamos. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos acerca de paternidade. Eu falei para vocês em algumas mensagens anteriores sobre a concepção da lei romana a respeito de paternidade. Quando um romano ele adotava um filho, quando ali segundo a lei romana, quando havia uma adoção de uma família, uma família adotava um filho, segundo a lei, aquele filho adotivo não podia ser deserdado. O filho biológico sim, mas o filho adotivo não, porque segundo a lei eles pensavam assim: o filho que você gerou, você não tem controle sobre aquilo que foi gerado, mas o filho que você assumiu a responsabilidade sobre ele, esse você decidiu, esse você escolheu, então você não pode, esse filho não se perde a herança, não é revogada a herança que é por direito. Então quando Paulo escreve isso, não tem assim, não são apenas palavras bonitas que estão sendo liberadas na carta de Paulo aos Romanos. Ele está trazendo uma verdade que o romano entende. Olha, vocês são herdeiros de Deus, vocês são co-herdeiros com Cristo. Existe uma promessa sobre a sua vida de filiação, de paternidade, e nada vai roubar essa herança. E eu pensando sobre o dia dos pais, eu estava pensando, e é inevitável, a nossa relação com a cultura do céu está intimamente ligada com a nossa relação de pai aqui na terra.
Como nós enxergamos o Pai aqui na terra, fatalmente nós vamos usar isso como prisma para enxergar o reino de Deus e a cultura do céu. E é por isso que é importante falar sobre paternidade. E é por isso que nós estamos aproveitando esse Dia dos Pais para falar sobre isso. A paternidade, ou a paternidade se revela, presta atenção, a paternidade se revela na herança e no legado deixado aos filhos. A paternidade, ela não é só uma questão biológica, mas a paternidade é o que eu construo junto com o meu filho. A paternidade é o que o pai constrói junto com os seus filhos. Paternidade não é só uma questão biológica, de um homem e uma mulher que se conhecem na sua intimidade, e aí nós temos toda aquela questão do óvulo, do espermatozoide. Não, a paternidade é muito mais do que biologia. A paternidade é como um pai constrói junto com o seu filho uma história, e essa história se transforma num legado, e esse legado também pode ser adquirido como herança. Isso é paternidade. Hoje nós temos pais que não constroem história com seus filhos, que não deixam legado, que não tem nada de proveitoso para os seus filhos. E é interessante porque nos nossos dias, muitos pais estão ausentes morando na mesma casa, porque o tempo nos consome, o trabalho nos consome, a modernidade, as questões contemporâneas nos consomem, e nós não temos tempo de passar com os nossos filhos. Uma das coisas que mais me consomem como pai na minha rotina, que você me conhece, sabe que é uma loucura, mas uma das coisas que eu mais priorizo é passar tempo com o meu filho. Se eu passo uma semana que eu não tenho um tempo de qualidade com ele, aquilo me consome, porque eu sei que eu posso construir muitas coisas com a igreja, aqui na Cantareira, na sede, eu posso ter uma vida ministerial de sucesso proeminente, eu posso ter uma vida financeira, posso ter uma carreira, mas se eu não construir algo com meus filhos, eu vou ser um dos mais infelizes dos homens. E hoje nós olhamos para a nossa sociedade e é nítido perceber o estrago que a ausência dos pais tem feito na sociedade. Quantos concordam com o que eu estou falando? Dá uma glória a Deus. A ausência dos pais tem sido uma grande dificuldade, tem sido um grande abismo na construção de uma sociedade saudável. Tem sido muito difícil lidar com... Olha, eu pastorei jovens por quase 10 anos, há muitos anos atrás, né? Só que eu vejo hoje, por exemplo, o pastor Felipe enfrentando desafios que eu falo, meu Deus, se fosse na minha época eu não sei como eu lidaria. Porque a ausência de pai, de paternidade, hoje tem trazido grandes consequências na vida de adolescentes, na vida de jovens. Está aqui comigo? Então, se você é pai, coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, me ajuda a construir uma história com os meus filhos. Aí eu quero fazer aqui uma menção honrosa às mulheres que têm criado seus filhos sozinhos. Por alguma razão, eles tiveram que assumir esse papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Vamos aplaudir essas mulheres e que essa palavra possa também alcançar o coração delas, em nome de Jesus. Amém? Porque eu sei quantas vezes essas mães solteiras choram, porque naquele momento, como faria diferença se tivesse alguém aqui do meu lado? Eu sei disso, mas que Deus possa ser esse pai tão presente. Então, a nossa referência de pai está diretamente ligada com a nossa relação com o céu. Como nós nos relacionamos com o nosso pai determina como nós nos relacionaremos com a cultura do céu. E o inverso também acontece, como nós nos relacionamos com a cultura do céu determina como nós nos relacionamos com o nosso pai aqui na terra. Quando nós perdemos a referência de paternidade, temos dificuldade de entender a cultura do céu, porque Deus é pai. Os evangelhos, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas Jesus, quando se revela nos evangelhos, quando ele se refere a Deus, ele se refere como pai. Aí nós olhamos para a sociedade hoje e vemos um abismo terrível, gigantesco, das pessoas em relação à figura de paterna. Aí você vem para o culto e fala assim: Deus é o seu pai.
Aí a gente acha que aquilo está gerando um conforto, mas na verdade aquilo está gerando uma dureza no coração da pessoa por conta do relacionamento talvez não saudável ou ruim que ela teve com o pai. Então essa questão, esse abismo que a falta de pais tem gerado na sociedade, não só no Brasil, em muitos no mundo, isso é uma cultura até satânica e demoníaca, porque quando você não tem pai, você não tem referência, é muito difícil, e isso abre brechas para que outras culturas sejam estabelecidas. E quando você não consegue ter uma cultura de paternidade, que se revela numa cultura do céu, você abre espaço para qualquer outro tipo de cultura, que pode ser destrutiva para os nossos dias, para a nossa vida. E por isso eu quero pensar com você, que essa visão de paternidade, ela possa trazer para você hoje um bálsamo de cura, de restauração, caso isso seja uma realidade na sua vida. Agora você fala assim: pastor, eu amo meu pai é o melhor pai do mundo, sempre foi presente, sempre, a Esther olha para o Fábio, e fala assim: meu Deus, meu pai é o melhor pai do mundo, ele me leva para passear, ele vai me levar para conhecer a Disney, ele me leva para comer as comidas que eu quero, ele dá as roupas que eu quero, o celular que eu quero. Se você tem essa facilidade de enxergar o seu pai como um herói, você vai ter muito mais facilidade de desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, e que essa palavra te leve para mais perto do céu ainda, amém? E pensando nisso, eu quero falar com você sobre o que a paternidade nos revela. O que a paternidade nos revela? E eu separei três verdades que nos são reveladas por meio da paternidade, por essa cultura da paternidade. Primeiro, eu quero ler com você Salmos 27, capítulo 27, versículo 10. Primeiro texto que eu quero ler com você, Salmos 27, versículo 10, que diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A primeira verdade que a paternidade revela é o cuidado. É impossível falar de paternidade se nós não falarmos de cuidado. A paternidade, gente, ela revela segurança, a paternidade, ela revela cuidado. A paternidade, ela mostra que eu não estou sozinho, a paternidade mostra que se eu estou passando por algum desafio, eu sei para quem eu posso ligar, eu sei para quem eu posso correr, eu sei para onde eu posso ir. O Benjamin vai fazer 5 anos, e quando ele está no momento que ele está com algum tipo de medo, algum tipo de insegurança, algum tipo de incerteza, ele corre para perto de mim, ele corre para perto da Adriana, porque o filho procura cuidado. Paternidade revela cuidado, paternidade revela que você não está passando pelos momentos que você está passando sozinho. E quando nós falamos de cuidado, o cuidado não se revela só quando as coisas estão ruins, mas o cuidado se revela também quando as coisas estão indo bem. Porque o cuidado se revela assim: filho, guarde o teu coração, que o orgulho, que a soberba não tomem conta de você. O cuidado se revela não só quando você precisa que alguém estenda a mão para te socorrer das águas turbulentas, mas o cuidado se revela também quando alguém senta do seu lado e contempla as conquistas. Quem é pai sabe, quem é pai babão assim sabe, quando o seu filho faz algo que você se surpreende, você fica feliz, não fica? Quando ele conquista uma nota boa, quando ele arruma aquele emprego que ele sempre sonhou, quando ele alcança algo que ele sempre sonhou, que estava lá na lista de oração, a gente fica feliz, não fica? Meu Deus, quando eu vejo o Benjamin, cada conquista do Benjamin, como aquilo me alegra, como eu fico assim: Senhor. E aí eu chego mais perto e continuo ensinando ele para que ele possa conquistar ainda mais. Mas triste do filho que conquista algo, mas não tem ninguém para compartilhar. Não tem ninguém para que possa compartilhar. E aqui eu quero deixar um alerta a você pai, a você mãe. Esteja próximo do seu filho. Esteja próximo do seu filho. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas, uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola é que o pai, a representação de Deus, ele faz de tudo para estar perto do filho, mesmo quando o filho está longe.
E é interessante que ele faz isso com os dois, não é só com o pródigo, mas é com aquele que está em casa. Porque quando o pai espera o filho, a Bíblia diz, a parábola diz que o pai vê o filho primeiro. Não é o filho que ha visto o pai, mas o pai, talvez do alto dos montes, ha visto o filho primeiro e manda preparar toda a festa. Mas o pai demonstra que se preocupa com o filho que ficou em casa quando ele diz: tudo que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Pais, procurem estar sempre perto dos seus filhos. Mas filhos, já vou aproveitar o gancho, estejam perto do pai, porque uma coisa que essa parábola me revela também é o seguinte: aquele filho que ficou bravo com o pai, porque o pai não deu nem um bezerrinho para ele se alegrar com com seus amigos, ele revela que ele não procurou aproveitar essa proximidade com o pai. Está aqui comigo? Porque às vezes o pai está lá disponível, mas o filho não quer saber de aproveitar. Eu vou falar sobre isso nos conselhos finais. Eu estou me sentindo Paulo, assim, os conselhos finais da carta. Mas vai só no final da palavra, amém? Então, paternidade revela cuidado. O pai, ele precisa cuidar. Deixa eu te falar algo sobre os filhos. Filhos esperam cuidado. O filho mais rebelde, mais distante, mais frio, esse filho ainda assim espera ser cuidado. O filho espera. Não é só quando ele é pequeno. Benjamin está na fase de aprender como sair do número 2 do banheiro, sabe? Como que eu vou terminar essa história aqui, né? Então, ele ainda espera que eu, Adriana, vamos cuidar dele nas suas impurezas. Ele ainda espera que nós o ajudemos a colocar a roupa. Mas deixa eu falar, mesmo que os filhos cresçam, eles continuam esperando dos pais um cuidado. E aí, filho, chegou bem em casa? Como é que está o seu casamento? E aí, filha, está tudo bem? Ele está te tratando bem? Ele está sendo um bom marido, como o seu pai foi um bom pai para você, como é um bom pai para você? E aí, filho? Os filhos esperam que os pais perguntem: e aí, vai casar quando? Não estou olhando para ninguém, estou olhando para o... Vai casar quando? Os filhos esperam ser cuidados. Então a primeira verdade que a paternidade revela é cuidado. E aí nós falamos sobre o pai da terra. Mas quando nós olhamos, a Bíblia diz: o pai e uma mãe podem abandonar o seu filho, mas Deus sempre acolherá. Se você talvez não teve uma boa relação, ou não sabe como é ter uma vida debaixo de uma cobertura de um pai, se permita ser acolhido por Deus. Se permita ser acolhido por Deus. Quando eu já contei essa experiência aqui, depois de quase 4 ou 5 anos que eu perdi o meu pai, eu pude ter uma experiência muito forte de ser acolhido pelo próprio Deus. Nós estávamos numa conferência de carnaval na nossa igreja lá, e o Nick Billman estava ministrando uma palavra sobre paternidade. O Nick Billman, ele tem um trabalho muito forte para resgatar meninas que estão no tráfico humano, né, que são prostituídas ali, crianças, enfim. E ele estava ministrando sobre paternidade. Ele fala que a essência do ministério dele, da Casa Betânia, é a restauração da paternidade, de acolhimento. E eu não tinha percebido que a minha ausência do meu pai tinha provocado tantas cicatrizes, tantas feridas na minha vida, na minha alma, nas minhas emoções. E quando ele liberou, eu já contei isso, eu estou só falando porque é importante nós trazermos isso à memória. Mas quando ele liberou uma palavra profética, ela penetrou no meu coração. Ele disse: Abba Pai, Paizinho. Naquela hora eu me senti tão acolhido, mas tão acolhido, que eu me rendi ali no chão e recebi uma unção de cobertura, de paternidade. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você nunca teve um abraço de um pai, mas Deus neste domingo está se colocando nessa posição, nesta cultura de paternidade sobre a tua vida. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Mais forte: eu recebo. Eu recebo. Segunda verdade que a paternidade nos revela: paternidade revela relacionamento. Paternidade revela intimidade. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Olha só que versículo longo.
Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pode aplaudir ao Senhor com força em nome de Jesus. É interessante esse contexto, deixa eu trazer o contexto. Jesus, as pessoas estão questionando Jesus e esperam aqui em João capítulo 10 uma manifestação, uma revelação, algo verbal. As pessoas aqui estão esperando que Jesus verbalize que Ele é o Filho de Deus. Esse é o contexto desse versículo tão curto. Jesus então, Ele não diz, eu sou o Filho de Deus, ele verbaliza da seguinte forma, eu e o Pai somos um. No versículo 25, alguns versículos antes, ele diz assim, Jesus respondeu, eu já falei, mas vocês não acreditam, as obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão esperando que eu verbalize, mas olhe, as obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de quem eu sou. Querido, deixa eu te falar algo. O Pai se revela no Filho, e o Filho se revela no Pai. Eu quero, e o meu sonho é que as pessoas olhem para o Benjamin e falem assim, esse aí é o Alex. Esse é o Alex. Prega igual o Alex, faz as piadas sem graça igual o pai. Cantar não, porque eu estou orando, gente, toda noite eu coloco a mão na cabeça do Benjamin e falo assim, Senhor, que ele tenha o dom da música, que ele cante bem, toque instrumentos e que tenha facilidade de falar outros idiomas, porque o pai para cantar, o pai é uma negação, é uma prova, mas ele vai ser uma versão melhorada do pai. Esses dias a Adriana falou que eles saíram só os dois, e ele estava todo falando assim, porque alguém falou para ele essa semana que ele parece comigo, aí então ele colocou na cabeça que ele é o mini Alex. Aí ele saiu com a Adriana e falou assim, o passeio inteiro ele falou, mamãe, eu sou o mini Alex, não sou? Eu sou o mini Alex, não sou? O que eu estou falando? O Pai se revela no Filho. Jesus está dizendo o seguinte, o que dá testemunho de mim é o que eu faço em nome do meu Pai. Nós precisamos entender que a paternidade revela intimidade. A intimidade, ela revela a paternidade. Pais e filhos precisam ter um relacionamento íntimo e profundo. Pais e filhos precisam ter um relacionamento íntimo e profundo, para que o filho veja quem é o pai, e o pai se revele no filho, e o filho se revele no pai. Está aqui comigo? Vocês estão com uma carinha, gente, Deus do céu. Então nós precisamos gerar essa intimidade. Referências distorcidas quebram ciclos na vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando um pai, ele se ausenta da responsabilidade de pai, ao invés de estar com os filhos, está com os amigos jogando bola, ao invés de estar com os filhos, está no boteco tomando cerveja, ao invés de estar com os filhos, com a família, está com a cara na televisão assistindo mais um filme que ele gosta. Aí o filho olha para o pai e fala, a última coisa que eu quero na vida é ser parecido com meu pai. Eu sei que é pesado, mas é uma realidade. O filho, o ciclo se quebra quando não há intimidade revelada na paternidade, ou quando esta intimidade traz para os filhos um distanciamento. Eu já ministrei filhos que eles falaram assim, a última coisa que eu quero na minha vida é ser parecido com meu pai. A última coisa que eu quero na vida é encontrar um homem que se pareça com o meu pai. Meu pai batia na minha mãe. Meu pai fugiu de casa quando eu era pequeno. Quando eu mais precisei de alguém, ele não estava presente. Aí sabe o que acontece? Aquele filho ou aquela filha fazem de tudo para quebrar o ciclo, para não ter vínculo com o pai. Em outras palavras, o diabo está usando esse distanciamento, essa falta de cultura de paternidade, para implantar uma cultura demoníaca na terra, quebrando ciclos de relacionamento e de intimidade. Olha para quem está perto de você e diga assim, não é assim comigo.
Então nós temos aqui duas versões no que diz respeito à cultura da intimidade na paternidade. Pais que não são exemplos para os seus filhos, mas também nós temos os filhos que não honram seus pais em nada. Nós estávamos no congresso de homens ontem, ou no culto de homens lá, nos Homens Fortes, que foi junto com a sede. O pastor Eliseu trouxe uma palavra tão profunda sobre o filho pródigo, mas uma das coisas que ele falou foi sobre honra. Acho que até em cima daquilo que o Fábio compartilhou. O Fábio ontem estava falador lá, compartilhou, só faltou pregar. Mas aí, o pastor Eliseu falou o seguinte, ele falou assim, você quer saber qual é a maior tristeza para um pai? Ele falou assim, imagina você que é filho, o seu pai na roda com os amigos dele. Aí um amigo fala assim, poxa, o meu filho acabou de entrar numa faculdade federal. Aí o outro fala assim, o meu filho acabou de ser aprovado numa empresa multinacional. Aí você, o pai ali, que o filho só não honra, que o filho não faz nada, aquele pai ele se coloca numa situação, e agora? Eu não tenho nada para falar do meu filho. Ele disse, esse momento é um dos momentos de mais desonra que um filho pode dar para o seu pai. O seu pai não ter nada de bom a falar a seu respeito. Então nós precisamos, filhos, honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais em tudo. Amém? Então paternidade se revela na intimidade. Então eu quero que ser aos meus filhos um exemplo de homem, em todos os aspectos, da forma que os meus filhos amem a mim. Olha, eu quero que os meus filhos, o Benjamin está aqui, a Bela está para chegar. O meu sonho é que os meus filhos me amem tanto, 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 que eles possam enxergar Deus, e por esse relacionamento e essa intimidade tão profunda, eles possam levar o Evangelho ao mundo, sabendo que eles tiveram um relacionamento forte com o Pai, e por isso eles tiveram uma revelação do céu. Não, e gente, isso não é pretensão, não é orgulho, não é soberba. Isso é um entendimento que eu tenho, que os meus filhos olhem para mim, me amem tanto que eles não tenham dificuldade de ter uma revelação do céu. Isso é paternidade. Amém? Terceiro e último, a paternidade revela destino. Diga para quem está perto de você, paternidade revela destino. Você que está na sua casa, paternidade revela destino. João capítulo 6, versículo 38 a 40 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia de fato. A vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim cumprir a minha vontade, mas eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Ou em outras palavras, o que Jesus está dizendo? O meu relacionamento com o Pai revelou o meu destino, revelou o meu propósito, revelou a minha direção. Você concorda comigo que essa geração é a geração mais sem propósito que talvez nós já encontramos? Quem concorda comigo, levante a mão, que se você não concordar, eu vou parar de pregar aqui. Você sabe por que o Brasil está nesse caos que está? Ideológico, político? É falta de paternidade. Não é outra coisa, é falta de paternidade. Porque a paternidade revela propósito, a paternidade revela destino. E quando você não tem propósito, quando você não tem destino, e eu não estou aqui, não sou coach, tá? Porque a palavra destino agora é a palavra do coach, né? O momento, né? Tem um coach gospel famoso que ele usa tem até uma conferência disso, mas voltando para cá. Quando nós falamos de paternidade, nós falamos de destino, nós falamos de propósito, nós falamos de senso de direção. Aí o que acontece? Se você não tem uma cultura do céu estabelecida por meio da paternidade aqui na terra, qualquer ideologia se torna um marco. E aí nós vemos uma geração, e quando eu falo geração, não é só de jovens e adolescentes, porque tem muito marmanjo, barbudo, que está sem propósito e faz parte de uma geração sem sentido. Então eles tomam qualquer princípio como uma verdade profunda, mesmo essa verdade sendo extremamente superficial e rasa. Amém, gente? Hoje vocês estão assim, meu Deus, com uma carinha que eu estou até preocupado. Então,
o pai, querido, ele revela destino, revela propósito. Filhos que não têm pais em casa, talvez tenham dificuldades de seguir um exemplo, de seguir numa direção. Não estou falando que você tem que fazer aquilo que o seu pai é, mas quando você tem um pai dentro de casa, e tudo que eu estou falando aqui, não são apenas ideias que vieram na minha cabeça de última hora, é tudo baseado na palavra, e vamos dizer como se fosse um estudo de caso, porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente vê essas verdades sendo reveladas, às vezes até no inconsciente da pessoa. A pessoa não sabe o que fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Pessoas que começaram uma faculdade e não terminaram, começaram 2 faculdades e não terminaram, começou a 3ª faculdade e não terminou. Quando você começa a aconselhar essa pessoa e começa a se aprofundar, sabe o que você descobre? Ela tem desafios de paternidade em casa. E ela não consegue entender qual é o propósito da sua existência, para onde ela vai, o que ela tem que fazer. Pessoas que tiveram uma interrupção na paternidade muito abrupta, o pai faleceu, o pai morreu, ou o pai foi embora, essa pessoa chega uma hora que ela não sabe, ela não consegue ter uma clareza total. Pastor Alex, todas as pessoas que tiveram desafio de paternidade são assim? Lógico que não. Não estou generalizando, mas a grande maioria tem. Então nós precisamos entender, o pai, ele é aquele, e vou pegar aqui as Olimpíadas, amém? Uma pena que as nossas meninas não ganharam ouro, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas o pai, a paternidade, é aquela que eleva ou diminui o sarrafo, sabe? Quando você vai, o pai é aquele que determina qual é o propósito do filho, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, é aquele que ensina, que incentiva. Se você não está conseguindo agora, eu vou te ajudar para que você vá até o final, para que você consiga, para que você persista, para que você alcance o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Pai é aquele que incentiva, pai é aquele que dá direcionamento, que dá propósito. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Então, a paternidade na cultura do céu revela 3 verdades. Primeiro, cuidado. Depois, relacionamento, intimidade. E por último, propósito e destino. Jesus diz: a minha vontade, o meu propósito é cumprir a vontade e o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que talvez algumas áreas da sua vida estão travadas, alguns desafios você enfrenta, e é inevitável. Isso é por conta de uma ruptura na questão da paternidade. Uma ruptura. Talvez você não avança profissionalmente, academicamente, na família, nas finanças, na vida emocional. Quer ver outra área? Ministerialmente falando. Talvez você não consegue avançar, e tudo isso tem a ver com a forma como você se relaciona com o pai. E de novo, não é só o pai da terra, porque o pai da terra pode ter falhado, mas Deus nunca falha e nunca nos abandona. E hoje, talvez você está olhando para a sua vida e pensa: eu poderia estar muito mais longe do que eu estou, eu poderia estar vivendo coisas muito maiores do que eu estou vivendo. Saiba que é possível a partir do momento que nós assumimos Deus como nosso Pai. Deus como nosso Pai. O relacionamento conturbado dentro de casa gera a incapacidade de crescer e se desenvolver. Eu sei que a palavra é dura, mas ela é necessária. Nós temos na nossa escola de líderes renovada uma matéria chamada Vida Transformada. Quantos aqui cursaram essa matéria já aqui, só para eu ter ideia? Vida Transformada, 3, 4 pessoas. Essa matéria, ela fala sobre a campo de batalha da mente, sobre as nossas emoções e também fala sobre as nossas vontades. E uma frase dessa apostila que me marca muito é quando o autor ele diz assim: nós paramos de amadurecer à medida que nós somos feridos. No momento em que aconteceu a ferida, você fatalmente vai parar de amadurecer naquela área. Até que haja uma cura, até que haja um conserto, você vai ficar preso e paralisado naquela situação.
Se o Dia dos Pais não tem sentido para você, por conta da experiência, por exemplo, como o abandono do pai, abuso do pai, agressividade, violência ou morte, eu quero reforçar para você, Deus ele tem a capacidade de se colocar nessa posição. Deus ele tem a capacidade de se colocar nessa posição de nosso Pai e de cuidar de nós. Não importa qual tenha sido o desafio que você tem enfrentado na sua vida em questão de paternidade, Deus pode entrar hoje na nossa vida, e eu profetizo que assim Ele o fará. Ele vai entrar na nossa vida e restaurar na nossa vida aquilo que talvez ficou paralisado durante muitos anos por uma ruptura na nossa paternidade, naquilo que o nosso pai fez ou deixou de fazer, porque nem sempre é pelo que ele fez, mas às vezes por aquilo que ele deixou de fazer, por aquilo que ele não pôde fazer, aquilo que ele não estava ali disponível a fazer. Deus ele quer se colocar hoje, querido. Eu não vejo essa mensagem como uma mensagem de pesar, mas eu vejo essa mensagem como uma mensagem de cura e de restauração, porque Deus ele quer abençoar a nossa vida. Então Deus ele quer assumir essa posição de pai. E como eu falei, eu tenho os conselhos finais de um filho e de um pai. Em 2015 foi o pior ano da minha vida. 2015 foi um ano muito difícil para mim, muito, foi o pior ano da minha vida. Nós tínhamos perdido o nosso primeiro filho Timóteo no ano de 2014, ele faleceu no dia 8 de fevereiro de 2014, 3 dias depois de ter nascido, e foi muito difícil, lidar com aquela situação, com aquela situação foi muito complicado. 11 meses depois, quando eu achava que estava melhorando, numa quarta-feira à tarde, dia 14 de janeiro, eu estava numa aula de inglês, estava fazendo minha aula de inglês, e minha avó liga no telefone e diz assim: olha, vem para casa correndo, porque o seu pai ele apagou e não acorda mais. Eu saí, peguei o carro, saí que nem doido, e eu me lembro que, quando eu estava quase chegando, eu estava parado no farol, o Espírito Santo falou assim: pode ficar tranquilo, o seu pai já está comigo. E eu me lembro que eu cheguei ali, e meu pai naquela situação, não vou me adentrar muito nos detalhes, e aquilo me marcou muito profundamente. Só que eu não percebi, eu não tive esse entendimento. Só que o mais difícil foi o Dia dos Pais de 2015. Eu já era pastor, e aquela semana eu pensei: eu não vou no culto, porque eu não tenho um filho, e eu não tenho meu pai. E eu olhava e falava assim: Deus, como vai ser? Como vai ser? E eu lembro que eu comentei com a minha mãe, com a minha esposa, e eu falei assim: como vai ser? Falei com a Sandra, a esposa, e eu falei que eu não ia chorar, né? Falei para mim mesmo que eu não ia chorar. E eu comentei com a Sandra, a esposa do apóstolo Joel. Eu falei: Sandra, eu acho que eu não vou conseguir ir na igreja, porque a gente sabe que todo culto do Dia dos Pais, como vai acontecer daqui a pouco, a gente vai fazer uma homenagem para os pais, a gente vai entregar uma lembrança, a gente vai pedir para que os pais e os filhos fiquem juntos, e eu não vou ter a minha esposa trazendo o nosso filho, eu não vou ter o meu pai para correr e abraçar, vai ser muito difícil. Por isso que eu sei o que eu estou pregando para você hoje sobre paternidade, porque eu vivi isso, eu vivi essa ruptura, eu vivi essa quebra, eu vivi isso na minha vida. Eu já passei por um dos piores momentos que um homem pode passar. E eu me lembro que todos eles falaram: vá à igreja, não falte no culto, não falte. E assim eu fiz. Foi poderosa, uma palavra sobre paternidade tão poderosa, mas tão poderosa, que aquilo transformou a minha vida. Mas o que mais me marcou foi que, quando terminou o culto e as pessoas tão felizes pelo Dia dos Pais,
chamaram os pais à frente, e os pais foram com seus filhos, e aquela festa, todo mundo entregando presente, todo mundo ali confraternizando, e eu chorando, 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 até que eu comecei a sentir as pessoas me abraçando, e uma pessoa em especial, que não tinha nenhum vínculo comigo, o nome dele é Luiz Bertolato. Ele estava ali na frente, perto de mim, com os filhos, os netos, naquela festa, sabe? Aquela coisa bonita de família. E ele olhou para mim chorando. Ele deixou de abraçar os filhos. Ele deixou de abraçar os netos. E ele me abraçou. E ele ficou abraçado comigo. Naquele momento eu senti como se fosse o próprio Deus dizendo: ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandone, eu te acolherei. Eu te acolherei. Querido, a cultura do céu, ela se revela na terra quando nós temos alguém que nos abraça, que nos acolhe. Eu sei, você que perdeu o seu pai, eu sei a dor que você sente, mas da mesma forma eu sei quem é Deus, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos abraça e que nos envolve. Me perdoe esse choro, me perdoe. Por isso, eu quero te dar alguns conselhos hoje. E o primeiro conselho: se você tem o seu pai, aproveite o seu pai. Aproveite para passar tempo com o seu pai. Leve o seu pai para almoçar, se você já é casado. Leve o seu pai para jantar. Vá pelo menos uma vez por semana na casa dos seus pais. Ah, mas eu não tenho pai, eu só tenho minha mãe desde pequeno. Honre a sua mãe. Quando eu falo pais, honre os seus pais, porque vai chegar um dia que talvez eles não estejam mais aqui. Vai chegar um dia que talvez você não tenha mais esse privilégio. Então, um conselho que eu te dou, pode parecer muito clichê, mas não tem mais nada mais importante na sua vida como filho de que estar aproveitando o seu pai. Ah, mas o meu pai mora longe, não interessa, guarda dinheiro, pelo menos uma vez por ano pega um avião, um ônibus e vai encontrar o seu pai. Vou acabar com o papel da igreja hoje. E aproveita o seu pai, pega o carro, coloca as crianças no carro e vai ver o avô, leva para ver o avô, aproveita. Segundo, você que é pai, aproveite os seus filhos. Ah, mas você não sabe, eu fui um péssimo pai, então aproveite agora para ser um bom pai. Peça perdão para os seus filhos, peça perdão para suas filhas. Se aproxime, reconcilie-se, ajuste o que precisa ser ajustado, mas aproveite os seus filhos. Terceiro, abra mão do que for possível para criar memórias com seus filhos. Abra mão do que for possível para criar memórias com seus filhos. A Adriana está aqui, ela sabe, é prova disso. Eu faço de tudo para estar com meu filho. Esses dias ele falou assim: a gente chega da escola e eu já estou com sono, a gente dorme e eu não brinco mais. E ontem eu estava com a minha agenda cheia de compromisso, mas eu falei, eu não posso perder a oportunidade de estar com meu filho. Cheguei em casa, depois de um compromisso que eu tive de manhã, peguei ele e fomos passear, fomos brincar do que ele queria brincar. Porque não tem nada mais importante do que criar memórias com seus filhos. O tempo não volta. O que você não viveu hoje, você não vai poder viver amanhã. Não funciona desse jeito. Penúltimo conselho que eu posso te dar: perdoe o seu pai. Perdoe o seu pai. Se você precisa, perdoe. Por último, acredite, invista
e busque o seu filho aonde ele estiver. Se o seu filho estiver nas drogas, vá buscar. Se o seu filho estiver na prostituição, vá buscá-la. Aonde seus filhos estiverem, se não for na presença de Deus, eu te dou um conselho: busque os seus filhos e acredite neles até o fim. As pessoas podem desacreditar, mas você não. Se é teu filho, você tem que acreditar. Sabe por quê? Porque sendo os mais pecadores dos homens, Deus ainda acredita em nós. Como pai, Ele acredita em nós como filho. Então eu quero orar com você agora. E se seu pai está aqui, ou sua mãe está aqui, e ela tem esse papel de pai na sua vida, eu quero te dar essa liberdade de você ir até o seu pai agora, e estar pertinho dele agora, ficar pertinho dele. Na verdade, eu quero pedir para que as famílias fiquem juntas de alguma forma. Que as famílias fiquem juntas de alguma forma. Esteja perto do seu pai, esteja perto da sua família. Esteja perto. A cultura do céu se revela na paternidade. Você pode dizer assim comigo? A cultura do céu se revela na paternidade. Mais forte, a cultura do céu se revela na paternidade. E eu quero dar um tempo para você olhar para o seu pai. Se seu pai está aqui na igreja hoje, se você está em casa, seu pai está aí perto de você, olhe para ele agora e fale uma palavra de amor. Fala assim: pai, eu te amo. Faça uma declaração de amor para o seu pai ou para a sua mãe. Gaste um tempinho olhando para o seu pai ou para a sua mãe. Se seu pai não está aqui, pode olhar para a sua mãe, faça uma declaração de amor, diga o quanto você o ama, o quanto ele é importante, o quanto ela é importante para você, na construção da sua história, na construção da sua vida, da sua família. Se é necessário existir perdão hoje, que haja perdão. Você que está na sua casa, você que está aqui, se você precisa pedir perdão, perdoe, peça perdão e perdoe também, em nome de Jesus. E eu quero agora orar para que Deus possa restaurar essa unção de paternidade na nossa vida. Pai, nós oramos nesta manhã, eu e o Benjamin aqui, nesta manhã, nesse domingo, para aqueles que estão no nosso culto online assistindo à tarde, que seja revelada uma cultura de paternidade. Deus amado, que nós venhamos a nos posicionar no reino de Deus como filhos, Pai, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Deus, nós declaramos que a Metodista Renovada Serra da Cantareira e que as igrejas, que o reino de Deus se manifeste na terra por meio da cultura da paternidade. Não é só porque hoje é dia dos pais, mas que a paternidade, a cultura da paternidade se revele todos os dias na igreja de Cristo, e que esta cultura da paternidade seja, Senhor amado, um instrumento, Senhor, espiritual para a transformação da nossa sociedade. Seja, Pai amado, a forma, Senhor amado, o meio pelo qual o Senhor vai transformar a nossa sociedade. Nós declaramos isso em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Transforma, muda, Pai. Muda a nossa vida, Senhor amado, por meio dessa cultura de paternidade. Sejam pais biológicos ou sejam pais do coração, pais adotivos, pais espirituais. Nós declaramos em nome de Jesus que o diabo não vai roubar a paternidade na família da igreja, nas famílias da igreja. O diabo não vai roubar esta unção de paternidade, de cuidado, de intimidade, de direção. O diabo não vai roubar. Nós nos posicionamos neste domingo, Pai. Deus, e se existem feridas abertas causadas pelo relacionamento entre pais e filhos, nós declaramos agora que essas feridas sejam curadas. Diabo, eu, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, saia em nome de Jesus desses relacionamentos entre pais e filhos. Feridas que estão abertas serão curadas e cicatrizadas hoje pela ação do Espírito Santo e pelo sangue de Cristo que foi derramado. Deus, nós declaramos que dentro desse relacionamento de pai e filho, o orgulho, a soberba, eles não prevaleçam, mas que a humildade, Deus, e o posicionamento, Senhor, eles sobressaiam, e que haja, Deus amado, uma restauração, Pai.
Deus, que nós possamos ver a partir de agora, pais e filhos, como diz o profeta Malaquias, se rendendo, Pai, num relacionamento de profunda intimidade, para que o céu seja manifesto na terra. Nós te agradecemos neste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Você pode olhar para quem está perto de você e dizer assim: a cultura da paternidade já é uma realidade em nós. Vivemos essa cultura da paternidade. Aleluia. Bem, pode voltar para o seu lugar. E eu queria, nós como igreja, como a gente falou, né? Pode se assentar em nome de Jesus, que você já ficou muito tempo de pé. Nós como igreja, nós preparamos uma lembrança para os nossos papais. Olha só que chique, amém? Nós preparamos uma lembrancinha para os nossos papais. E eu queria convidar nesse final de culto, chamar os papais aqui à frente, para que nós possamos honrar. Então, eu queria que os papais viessem aqui à frente, tomassem aqui o altar. Pode vir aqui, não tenha medo, pode vir. Não. Queria que você que é papai, venha aqui à frente, tome esse espaço aqui, ó. Vamos ficar aqui à frente aos papais. Amém, graças a Deus. Aleluia. Os papais estão chegando. Olha só, papai bonito, né? Fio. Uns mais barrigudinhos, outros mais magrinhos, um com muito cabelo, outros com quase sem nenhum, mas todos eles exercendo esta cultura de paternidade em nome de Jesus. E eu queria pedir para o meu filho Benjamin: você ajuda o papai, filho? Ele vai entregar uma lembrancinha da nossa igreja para todos os papais que estão aqui. Aleluia. É só uma lembrança da nossa igreja para os papais. Feliz Dia dos Pais. Fala, Feliz Dia dos Pais. Foi feito com muito amor e com muito carinho a todos os papais da nossa igreja. Amém. Ai, filho, obrigado, te amo. Então, é só uma lembrança para você lembrar da nossa igreja nesse Dia dos Pais. Eu queria pedir, então, para que você que está aí, que você possa estender a sua mão para cá em nome de Jesus. Estender a sua mão direita para cá como mão de autoridade. E abençoe os papais. Eu quero que você abençoe os papais que estão aqui. Levante a sua voz e comece a abençoar. Dá a eles saúde, dá a eles sabedoria. Senhor, nós abençoamos os pais nesta manhã, neste domingo. Você que está em casa também, nós declaramos, Pai, que sobre eles repouse uma unção de sabedoria, uma unção de discernimento, uma unção de amor, Pai. Deus, que eles possam desfrutar, Deus, da manifestação da Tua glória. Que eles sejam guardados e protegidos. Que eles se levantem e continuem se levantando como sacerdotes, Senhor amado, da sua casa, da sua família. Nós os abençoamos nesse Dia dos Pais, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar os papais. Querido, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, que você receba esta unção, essa cultura de paternidade, amém? Nós vamos no nosso momento de dízimos e ofertas, e eu queria que você recebesse o nosso querido Fábio aqui, em nome de Jesus. Bom dia, a paz para todos. Nós sabemos que aqui hoje, né, é um momento especial para todos nós, né, não só como pais, mas para filhos também, né, que eles recebem tudo isso. Mas hoje a gente vai falar dia de alegria, dia de dízimo e oferta para a casa do Senhor. Vamos honrar o Senhor neste momento, né? Nós cremos que tudo que nós faremos aqui na terra, nós vamos receber lá no céu, no Pai.
né? Então, hoje eu vou colocar uma palavrinha aqui. Quem estava no Homens Fortes ontem, foi uma bênção, foi glória a Deus. Tenho certeza que a palavra foi impactante. E eu vou ler, porque eu estava assim falando, né, com o Senhor. Senhor, eu vou colocar aqui palavra, o que eu vou falar amanhã no dízimo da oferta, e não saberia falar, né? Eu sei que aqui é quando a gente está aqui em cima, dá um temor, um tremor, dá tudo aqui, viu? Dá dor nos corpos, dá dor na perna, mas nós vamos, né, falar Lucas 15:31. Lucas 15:31. O pai diz: filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Eu vejo que essa palavra falou muito no coração ontem, né? O pai, ele tem um cuidado de dar tudo para nós. O pai, ele trabalha, ele batalha, tudo para dar para os filhos, né? Para realmente honrar, para que ele possa crescer, né, nos caminhos do Senhor, fazer as coisas certas. Isso dá direito também do Pai Celestial, né? O que ele não faz por nós? O que ele não coloca para nós? O que realmente ele nos conduz da melhor forma? E aí eu vejo muito isso, né, na palavra de Lucas, né? Que até o pastor colocou, né, do filho pródigo, tudo, que o outro filho também foi honrado, todos foram honrados, né? E cada um recebeu de uma maneira diferente. Os filhos também receberam de uma maneira diferente. E o que nós estamos fazendo realmente para honrar o nosso pai, né? Hoje eu falo, né, o pastor falou hoje do pai dele, e eu não tive pai por um bom tempo, né? Por muito tempo, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos e eu tive que sobreviver, né? Então, é essa maneira que a gente tem mesmo, né? Que honrar o nosso pai. Eu não tive como honrar o meu pai quando ele estava vivo, que o Senhor recolheu, mas hoje eu honro o melhor pai do mundo. Quem seria o nosso pai do mundo? Quem conhece o nosso pai, o melhor pai do mundo? É Deus, é Jesus. Jesus está conosco, Jesus está aqui realmente fazendo toda a parte dele, e nós não estamos retribuindo da maneira correta. E isso, né, é o que me deixa muito frustrado, porque eu estou falando parte de mim mesmo. Antes, né, eu tentava enganar até Jesus, né? Porque, eu não vou dar meu dízimo, vou enganar nas ofertas. Então, isso não me levava a progredir, não me levava a honrar o único que sempre me honrou, né? A verdade é essa, que sempre me amou. Então, eu vejo desse lado. E hoje, como é dia dos pais, né? É para todos, tá? É o dia dos pais. Nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Cada um de nós somos filhos. O que nós vamos fazer para um começo e honrar a Deus, né? Nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Não importa o que você está pensando, do jeito que você trouxe, mas eu creio o que está realmente batendo no seu coração hoje, que está batendo hoje no coração de ser pai ou de ser filho, para ver o seu pai, honrar o seu pai, né? E hoje eu estou vendo dessa maneira. O meu pai mesmo realmente está no céu, e ele está lá junto com o meu pai, né? Que ele recolheu. Então hoje vamos honrar o Senhor, vamos colocar nas mãos de Deus, que Ele é o nosso Pai. Então, vocês preparem seus envelopes, preparam, né, com amor, né, com sinceridade, com transparência. Ontem foi muito legal, né, que o pastor Eliseu, ele falou transparência, né, ser verdadeiro, nada mais que o Senhor acaba nos colocando.
O louvor passaram, né? Um pouquinho, né? Ele vai tocar e vocês vão preparar os seus envelopes, dízimo e oferta, para que a gente possa fazer para o Senhor. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Glória a Eu Deus. sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia, Senhor. Desculpa, eu estava com a máscara e não percebi, mas tudo bem, faz parte. Estamos aqui diante de Deus, nosso Pai, e vamos orar realmente para agradecer tudo aquilo que Ele nos dá e tudo aquilo que a gente realmente está honrando a nossa vida a Ele. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Papai, hoje é o teu dia, Senhor. Nós queremos honrar, não só pelo dízimo, mas pela oferta, mas sim por tudo aquilo que o Senhor coloca para nós. Nós queremos glorificar o teu nome, louvar o teu nome. Senhor, coloque 30, 60, a 100 por um, Senhor. Tudo aquilo que veio do coração, não importa, Senhor. Realmente, se a gente tem ou não tem, nós semeamos a Ti de forma realmente de conduta mesmo, de honra, Senhor, para que nós podemos realmente ser filhos, Senhor, ser filho de Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Abençoa todas as pessoas, Senhor, não só no presencial, mas sim no online também, Senhor. Todas as pessoas que estão ali realmente fazendo, com Pix, com transferência, com o app da Cantareira, da Renovada Cantareira, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, porque vai chegar na casa do Senhor, vai chegar realmente para que nós possamos aqui também fazer de tudo aquilo, Senhor, o nosso presente. Senhor, obrigado. Semeamos a nossa vida a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Esse microfone está aguentando esse álcool, esse 1 ano e meio aqui, que está um milagre, hein? Em nome de Jesus. Pode se assentar, nós já estamos encerrando o nosso culto. Fala, você que está em casa, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida, na sua vida financeira. Uma das coisas que eu mais amo de estar aqui na Cantareira é ver a construção da igreja, né? Você vê o Fábio ministrando oferta. Jesus, é Deus lindo. Você pode aplaudir ao Senhor, porque é Deus operando milagres a cada dia, né? Ministério de louvor, sempre aperfeiçoando, sabe? Às vezes as pessoas pensam assim, mas como que é estar pastoreando uma igreja hoje? Eu falo, é a coisa mais incrível que eu já vivi na minha vida ministerial, porque você vê a construção de uma igreja. Então eu estava pensando, né? Quando começamos não tínhamos ministério de louvor. Aí às vezes os meninos falam assim, nossa, mas a gente tem tanta segurança, a gente não sabe, a gente está aprendendo. Mas hoje, você imagina quando nós tivermos com 6 anos de igreja, vou colocar daqui 3 anos para frente. Meu Deus do céu, vocês vão estar tocando de olho fechado com a mão aqui, ó. Porque nós estamos construindo uma história. E falar em construir uma história, essa semana uma pessoa muito especial que nos ajuda a construir a nossa história em Deus fez aniversário. E eu queria chamar aqui a minha querida esposa, nossa pastora
pastora, nossa amiga, nossa intercessora. A Adriana completou 35 anos de idade. 35 anos de idade. Ó, vamos chacoalhar aí. E eu quero... Ixi, aqui é nós. A gente preparou tudo para você em nome de Jesus. Olha lá, olha só, alguém... pode subir aqui, filho. Pode subir aqui. Uau, que lindo. Isso aqui é... Certeza isso aqui é coisa da Cíntia, da Sandra, que será com tanto amor e carinho. Em nome da nossa igreja. Nós queremos dizer... o quanto... Pode segurar a bexiga um pouquinho. Pode ficar de pé, mas pode segurar a bexiga um pouquinho. Aí então você vai cansar o braço de ficar. Mas nós queremos, e eu falo... eu falo por todos aqui, tenho certeza disso, quando nós olhamos para você, amor, e vemos o quanto você se dedica, o quanto você tem pago um preço pela nossa vida. Benjamin, filho, ali, ó. O quanto você tem pago um preço pela nossa vida, quando você tem acreditado em cada um de nós, o quanto você tem pastoreado e aconselhado cada um de nós, e que você possa saber que nós te amamos, e que vale a pena, todo empenho, todo esforço, vale a pena no Senhor, e que você possa saber que nós estamos aqui para te servir, amém? Está chegando a Bela, e eu sei que vai ser um novo tempo, né? Mas saiba que existe uma igreja que vai ser um presente para você nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos acender, depois ela vai falar, né? Então, enquanto vai acender, a senhora pode falar, então. Gente, obrigada pelo carinho. Eu não sei que hora vocês fizeram isso, mas eu não vi nada. Vocês são presente, e quando a gente olha para nossa vida e vê toda a dedicação, né, tudo aquilo que você faz para o Senhor, e chega aqui e vê que é o rostinho de cada um de vocês, a gente vê que nada no Senhor é em vão, amém? Nada no Senhor é em vão. Eu glorifico a Deus pela igreja maravilhosa que Ele nos deu. Vocês são lindos, maravilhosos. Eu amo cada um de vocês. Obrigada por todo esse carinho. Quero ver se o pessoal do louvor ensaiou parabéns, que agora tem que sair, gente. Ó, já tirei o microfone do Alex para ninguém correr risco. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Ficou lindo! Glória a Deus. O pastor gosta daquela segunda parte. Eu gosto. Vamos lá com a segunda parte. Como que é? Gente, como a gente sabe que tudo na vida vai ficar para a posteridade, então eu queria pedir para a Dessa subir aqui. Você vai levantar a sua bexiga, e aí a gente vai segurar o bolo, e a Adriana vai soprar a velhinha, e você vai estar com a bexiga. Eu vou derrubar esse bolo, então não pega da minha vez. Olha que chique, hein? Então levanta a bexiga mais alto aí. Amor, vira para aqui para... mas vira para... é só para ficar bonito, olha, estão aí você vai segurar o bolo com os 35 para frente, com a bexiga, e a desse vai tirar uma foto. Não dá para pegar todo mundo? Não.
pega aqui ó, na foto mesmo. Aí, ó. 1, 2, 3, vai! Aí! Parabéns! Vamos estourar as bexigas! Ó, a Donatella passou no teste, hein? Ó, você viu? Fila de baterista. Estenda sua mão direita para cá. Senhor, nós te agradecemos pela vida da nossa querida pastora Adriana. Te agradecemos pelo amor que ela tem nos pastoreado, cuidado de nós. Que nesse novo ciclo que se inicia, que se iniciou no dia 5 de agosto, que o Senhor possa abençoá-la. Nós declaramos saúde, declaramos a bênção do Senhor sobre ela, em especial agora, Deus, com a chegada da Bela, nós aproveitamos, Deus, para abençoar esta gestação, este final de gestação, o parto que está prestes, Senhor amado, a acontecer, que ele seja bem sucedido para Bela, para Dri, para todos nós como família, igreja em Cristo, nós declaramos, Pai, e que nós possamos estar juntos comemorando dias como esse, por muitos e muitos anos até a volta de Jesus, amém, 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 Deus abençoe. Estenda sua mão aos céus, Pai, nós somos benditos ao chegar até aqui, e somos benditos ao retornar para a nossa casa. Que esse domingo, Dia dos Pais, seja um tempo de família, de comunhão, de integração, de perdão, de restauração de relacionamentos. Leva-nos para uma semana de bênção e de vitória nesse mês de agosto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está em casa, Deus te abençoe em Jesus. Uma boa semana. Não saia daqui sem dizer a todas as pessoas: eu te amo em Jesus.